Boa noite! Está no ar o programa Conexões Espiritualidade Cotidiano. Todo cristão sabe e crê que a Bíblia é a palavra de Deus. Nela encontramos a história de um povo que vive da fé, seus dramas, a escravidão e a libertação. A Bíblia é Deus puxando conversa com a gente, conjugando passado, presente e futuro. Porém, compreender este livro nem sempre é fácil. Um exemplo é a figura da mulher, que muitas vezes é vista de forma negativa. Em outras, é tida como sábia. Hoje vamos conversar sobre as mulheres da Bíblia no Primeiro Testamento, o lugar que ocupavam na sociedade patriarcal. Você já parou para pensar sobre elas? Então não saia daí, esta é só a primeira questão do nosso programa, que está só começando. E para nos ajudar a compreender a emblemática figura feminina na Bíblia, eu recebo hoje o padre Wolfgang Grün. Ele nasceu na Alemanha, é salesiano de Dom Bosco e tem um currículo muito extenso. Mas resumindo, além de biblista renomado, é doutor honoris causa em Teologia e Ciências Bíblicas pela Università Pontificia Salesiana de Roma, é formador em seminários. No magistério, leciona cultura religiosa, línguas, literatura, catequética, enfim, não dá para falar tudo. Mas dá para falar que é uma pessoa muito querida e respeitada, sobretudo pelo ser tão humano que ele é. Padre Grün, seja bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui, sobretudo hoje, começando o nosso programa ao vivo. Bem-vindo. Obrigado, Padre Márcio. Para mim, uma satisfação. E ouvir o senhor aqui hoje falando sobre as mulheres no Primeiro Testamento. Eu começaria com uma questão assim bem ampla, porque a Bíblia, primeiramente, passou por uma tradição oral antes de uma tradição escrita. Como que nós podemos passar do dito para aquilo que não está dito? Como que nós podemos passar do texto para uma interpretação que traga conforto e enriquecimento espiritual hoje? Pois não, realmente o oral e o escrito continuam na Bíblia o tempo todo, porque tivemos séculos de tradições orais, alguns fragmentos dessas tradições foram escritas, mas a tradição oral continuou também. Isso é muito interessante a gente notar. Então, de certa maneira, o passado dava sempre uma luz sobre o presente. Portanto, é uma tradição ininterrupta, mas, ao mesmo tempo, uma variedade enorme de culturas, de pessoas e de assuntos, portanto. Então, nesse sentido, um texto bíblico está aberto ao diálogo com a cultura de hoje? Ah, sem dúvida, sem dúvida. A Bíblia é, sem dúvida, estou convencido disso, um dos livros mais modernos que existem. E nessa perspectiva eu não posso, por exemplo, pegar um costume de séculos e impor aqui hoje porque está na Bíblia. Não posso fazer isso, não devo. Não, porque a fidelidade a um passado é ser moderno como eles foram modernos, não é? A fidelidade a uma roupa da Idade Média não é fidelidade à tradição, porque a fidelidade à tradição significa viver como eles viveram. Eles viveram o seu tempo. E é justamente isto que se nota na Bíblia. É um livro que sempre há uma renovação de assuntos, de enfoques. É muito bonito esse livro. Com certeza. Bom, mas nós estamos aqui para falar da mulher no Primeiro Testamento. Em geral, como que era vista a mulher na cultura judaica? Como hoje. Como hoje? Como hoje, ou seja, a mulher é tão rica no seu interior, no seu exterior, que não há palavras que descrevam essa riqueza. O homem também, né? Mas a mulher, sem dúvida nenhuma, tem uma riqueza maior. Seria ou teria sido interessante se este programa tivesse sido feito por uma mulher, né? Quem sabe até colocar o mesmo programa para uma mulher, porque ela terá uma sensibilidade que nós homens não percebemos. Então, mas já que o senhor tocou no assunto, o próximo programa ao vivo, nós vamos falar sobre a mulher no Segundo Testamento, Novo Testamento, e com uma mulher. Ah, isso é interessante. Isso é interessante. Tá certo. Sim. Porque realmente a mulher se manifesta naquilo que ela diz e faz, e naquilo que ela não diz e não faz, naquilo que ela suporta, naquilo que ela vai carregando,
né? A maternidade é uma grande escola também para a mulher. E para o homem falta um pouquinho essa sensibilidade. Agora, o Antigo Testamento é muito criticado, ou às vezes é criticado, ao falar da mulher. A que o senhor atribui isso? A primeira causa, na minha opinião, é que nós queremos comparar o Antigo com o Novo para dizer que Cristo renovou tudo. Então, interessa um pouquinho por tudo que veio antes de Cristo, colocar lá embaixo, para mostrar que ele está aqui em cima. Ao passo que eu vejo a grandeza de Cristo, não naquilo que era baixo, mas naquilo que já era alto na antiguidade. E Cristo superou essa altura. Cristo não é apenas visto contra alguma coisa má, mas justamente contra as coisas boas. Então, para levantar o Novo Testamento, nós rebaixamos o Antigo. É uma péssima política essa. E nós vamos entrar um pouquinho nesse assunto. Tá certo. Então, o primeiro deles eu queria colocar é Gênesis 1, o primeiro relato da criação. Sim. Ali se diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Homem e mulher, Deus os criou. E disse a eles, crescei e multiplicai-vos. Ou seja, os verbos que vêm depois vêm todos no plural. Isto é indício, nesse primeiro relato da criação, de que Deus criou o homem e a mulher com a mesma dignidade? Sem dúvida. Não tenho dúvida disto. Ou seja, o judaísmo incorporou os mitos dos povos vizinhos, alguns deles em que Deus fez um homem também de barro e depois cortou no meio e cada metade acabou sendo uma identidade, mas os dois se pertencendo intimamente. Isto na Bíblia se manifesta também. Agora, é interessante que o capítulo 2 é anterior ao primeiro. Não é? É mais antigo, né? Mais antigo. E então, o primeiro já é quase uma síntese teológica. E talvez seja por isso, pelo fato de ser mais antigo, que ali as pessoas também acabaram fazendo leituras meio machistas, para dizer que primeiro Deus criou o homem, dele que veio a mulher. O machismo na Bíblia me parece que é devido ao fato de quem escrevia normalmente eram homens. Justamente porque as mulheres estavam normalmente impedidas por outros trabalhos que elas tinham. E o homem vê as coisas com olhar de homem. Padre Gurim, há determinadas leituras feministas do Antigo Testamento que relatam assim, olha, a visão da mulher no Antigo Testamento é muito negativa. Ela foi feita para servir o homem, para auxiliar o homem, para procriar, não tinha direito a nada. O senhor concorda com essa visão? Em parte. Sim. Em parte porque, na verdade, os dois foram feitos para servir o Deus único. Porque nos povos vizinhos, os deuses tinham lá o seu sistema de vida, as suas brigas, as suas baixezas, aquilo sim que era corrupção, né? O Olimpo dos gregos. Mas é interessante que o homem foi criado para alimentar os deuses e para servi-los. E foi justamente numa ocasião em que não houve, eles acharam que não houve alimento, qualquer coisa, então criaram deuses inferiores para servi-los. E aí, quando os deuses inferiores entraram em greve, né, resolveram não servir mais enquanto não tivessem um tratamento melhor, então foi criado o homem para servir. E é por isso todos os sacrifícios, por exemplo, quando são queimados, a fumaça que sobe, para os pagãos, eles cheiravam assim, hoje o almoço vai ser bom, dá um cheirinho bom. Inodorem suavitatis, como diz a nossa liturgia latina, né? Em odor de suavidade. Era o sacrifício. Correto. Agora, Gênesis 3, onde se relata a história da queda, se prestou a muitas interpretações meio machistas, né? Como se a mulher fosse guiada pelo desejo, ela que levasse o homem à sedução e ao pecado, e o homem, guiado pela razão, deveria submeter a mulher ao seu domínio. Essa mesmo, deveria ser essa a leitura do texto? Há uma outra leitura mais benigna. A mulher é mais insinuante. Agora, os dois se entendiam. O homem cedeu facilmente, né? Ela não o obrigou, na né? mulher, acreditou na mulher, né? Assim como a mulher acreditou na serpente, né?
Então, agora me parece que esses são aspectos, digamos assim, interessantes, mas não são o cerne, né? Realmente o homem foi criado primeiro e a mulher aderiu a ele. Agora, ela tinha mais capacidade de persuasão do que ele. Correto. Agora, na verdade, Deus criou a alteridade, né? O homem jamais se reduzirá à mulher e a mulher jamais se reduzirá ao homem. Não. Agora, o que eu acho, o senhor pode me corrigir se eu estiver equivocado, é que essas identidades elas vão sendo construídas culturalmente, né? E a sociedade cristã e a sociedade ocidental acabaram absorvendo muito do patriarcalismo judaico, né? A palavra é esta. Era uma sociedade patriarcal como as sociedades ao redor, e não se pode exigir que um povo que saiu da vida tribal tivesse logo uma visão de alguma coisa totalmente diferente, não é? Então, o patriarcalismo continuou até, não os seus, mas os meus tempos. Nossa. Né? Eu peguei ainda uma sociedade bem patriarcal em tudo. Aliás, bom, isso podemos deixar para um outro momento aqui. Tá eu certo. Quero fazer uma alusão a isso. Tá bem. justamente. Então nós vamos tomar um pouquinho d'água e descansar um pouquinho. Bom, nós vamos para um rápido intervalo, mas você sabia que as mulheres bíblicas do Primeiro Testamento são assim como o padre Green nos contou? O que elas têm a dizer aos homens e mulheres da atualidade? Você que é mulher, se identifica com alguma delas? E você, homem, já reparou bem a mulher que tem ao seu lado? Então envie seu comentário pelo telefone 3469-2531 ou pelo e-mail conexões@tvhorizonte.com.br. Vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes.